Bom dia, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estou certa de que Deus está aqui, Deus está aí na tua casa, com você, com a sua família. E hoje é dia, querido, de Deus operar grande milagre em nome de Jesus. E crendo no poder da oração, eu te convido nesse momento a orar. Amém? Querido Deus, eu louvo, glorifico e exalto o teu santo nome. Obrigada por tua bondade. Obrigada pelo teu amor. Obrigada por tua fidelidade, Pai querido. Obrigada porque podemos declarar que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor que nos sustentou, o Senhor é quem nos fortaleceu. Por isso chegamos aqui, Jesus, neste domingo, com o nosso coração aberto, Pai, para receber mais de Ti, para elevar no trono de Deus o nosso louvor e a nossa adoração. Cubra-nos com Teu sangue, meu Pai, revista-nos com Teu poder. Aquele que acordou nesta manhã, desanimado, desencorajado, Deus, toma em tuas mãos, Pai, essa vida do teu filho, essa tua filha, Pai, esses teus servos. Em nome de Jesus, toma em tuas mãos, toma em teu braço forte, sustenta com teu poder, sustenta, Espírito Santo de Deus. Traga à memória do teu filho agora neste momento aquilo que pode te dar esperança. Tu és o Deus querido que ordena e o vento forte ele aquieta. Tu és aquele, ó Deus querido, que manda e o mar lhe obedece. Por isso, ó Deus, em saber que não há nada impossível para ti, Jesus, é que temos a nossa esperança renovada e fortalecida. Alcança neste momento essa vida que está me ouvindo, em nome de Jesus, e renova as forças do teu filho, em nome de Jesus. Que possamos receber a tua palavra, Senhor, de todo o nosso coração, para poder viver, para poder colocar em prática tudo aquilo que nos é ensinado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, Jesus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Sou grato a Deus pela sua vida, pela sua família, por tudo que Deus tem te proporcionado. Eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida nesta manhã. Bem-aventurado é a nação cujo Senhor é Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo de número 37 a seguir. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e mudece, ó vento. E tudo se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhe disse:
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Aquela tempestade, ela tinha um alvo. E qual era o alvo daquela tempestade? Era Jesus. Se a gente for parar para refletir um pouco nesse texto, quem que era o único que estava descansando em meio àquela tempestade? Eram os discípulos? Era João, o discípulo amado? Era Pedro? Era Mateus? Não. O único que estava descansando em meio àquela tempestade era Jesus. O alvo daquela tempestade era fazer com que os discípulos gerassem em si uma dúvida em relação a Jesus. Olha só, Jesus havia dito para que eles atravessassem para a outra margem do lago. Agora eles se encontram numa situação aonde uma grande tempestade se levanta. Gerar em seus corações um sentimento de dúvida, um sentimento de incredulidade, um sentimento de desconfiança. O que eu quero chamar a tua atenção nesta manhã? Veja que esses discípulos já vivenciaram muitas outras experiências com Jesus. Mas aquela situação a qual eles estão vivenciando nesse momento é crucial para que o posicionamento dos discípulos mude em geração a Jesus. Por quê? Porque, infelizmente, nós nos atentamos naquilo que vemos, não naquilo que realmente é. Por isso eu quero chamar a sua atenção nesta manhã. Não é o servo maior do que o seu Senhor, quanto menos o enviado maior que aquele que o enviou. Essa tempestade, ela se levantara contra o próprio Jesus. Talvez você está nesta manhã vivenciando uma tempestade e você se pergunta para si mesmo: como pode? Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho feito aquilo outro. Por que eu estou vivendo essa tempestade? Eu tenho procurado fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Eu tenho procurado ser uma boa mãe, eu tenho procurado ser um bom pai, eu tenho procurado agir corretamente nos meus negócios, eu tenho procurado ser realmente um amigo das pessoas. E por que eu estou vivenciando essa tempestade? Qual é o motivo de eu estar passando por essa tempestade? É impressionante que aqueles que nos criticam são aqueles que menos faz. Para observar que se quem está te criticando não são aqueles que menos faz. Agora, se essa tempestade ela se levantar contra o próprio Jesus, por que não vai se levantar contra eu? Por que não vai se levantar contra você? Agora escute bem o que eu vou te dizer.
a importância de haver uma sábia direção. Porque aonde não há uma sábia direção, o povo se corrompe. Nós, como disse para você, nós se atentamos naquilo que vemos e nos posicionamos naquilo que vemos. Por exemplo, por que Jesus ele não repreendeu primeiro o mar, depois o vento? Porque o mar ele não influencia diretamente o vento, mas o vento que influencia diretamente o mar. Agora, na visão dos discípulos, o problema estava em Jesus, que havia dado uma direção para eles, só que essa direção que Jesus havia dado para eles, no ver deles, estava colocando a vida deles em perigo. Olha o que eles dizem para Jesus: mestre, mestre, o Senhor não se importa, mestre, que nós perecemos. Como se Jesus não se importasse com eles. Como se Jesus estivesse aquém daquela situação. Haja vista que Jesus estava na polpa do barco dormindo, e o texto é bem enfático em dizer, num travesseiro. Qual é a visão que fica para esses discípulos? Ele não está se importando. Ele não está nem aí. Tanto fez, tanto faz. Não tem importância nenhuma para ele. Veja bem, eles já arrumaram um culpado. Quem que é o culpado no entendimento deles? Jesus. Agora, qual é a intenção do inimigo com tudo isso? É tirar a confiança dos discípulos em Jesus. É colocar a dúvida, a incerteza no coração dos discípulos. E muitas das vezes, a visão nos faz tomar atitudes inconstantes, inconscientes, imaturas, porque nem sempre aquilo que nós estamos vendo é realmente a origem de todo o problema que nós estamos enfrentando. Então, cuidado com aquilo que você vê, porque nem sempre aquilo que você vê é a origem do problema que você está enfrentando. Muitas das vezes, a maioria dos problemas que você está enfrentando, ela tem origem no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele tem influência sobre o mundo material. Mas o mundo material não tem influência sobre o mundo espiritual. Aquela tempestade fez com que o coração daqueles discípulos se endurecesse. Tudo aquilo que Jesus havia trabalhado com eles durante esse longo período deixara sem tanta importância. E o que agora passa a ter importância é aquele momento que eles estão vivendo. Haja vista que eles se posicionam dizendo: o Senhor não se importa conosco. Veja bem a importância de haver uma sábia direção. As coisas à sua volta podem estar fora do controle, mas você não pode perder o foco. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Talvez a sua vida possa estar num momento de turbulência. A intenção do inimigo é fazer que o seu coração se endureça. A intenção do inimigo é colocar dúvida no seu coração. A intenção do inimigo é te desmotivar.
em relação a você atravessar para o outro lado. Então, cuidado. Cuidado com esses que estão dizendo para você, abandona, desiste, para com tudo, não tem jeito. Cuidado, porque a nossa luta, ela não é natural. A nossa luta é espiritual. Então nós precisamos ter discernimento antes de abandonar a promessa que Jesus nos fez. A nossa luta não é contra Jesus, não é contra as pessoas que estão à nossa volta. A nossa luta é contra principados, potestades, hoste espiritual desse século presente, como diz na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 a seguir. Por isso nos ensina, fortalecei-vos de toda a força do Senhor, revesti-vos com a couraça da justiça, a espada do Espírito, o cinturão da verdade. Veja que se há como nós se opor a esta ação do inimigo. Tudo o que ele quer é que você se posicione de forma diferente. Tudo o que ele quer é que você resolva baseado naquilo que você está vendo, baseado no momento que você está vivendo, baseado na circunstância que você está vivendo. Tudo que ele quer é isso. Mas eu preciso entender que a minha luta, a sua luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, ela é contra principados, potestades, hoste espiritual desse século presente. E é um fato. Nós agimos baseado naquilo que vemos. Vou te dar um exemplo. Quando nós olhamos para Davi, diante da batalha com o gigante Golias, quando ele se posiciona para enfrentar aquele gigante, ele vai até o rei Saul. O que o rei Saul diz para ele? Você não pode enfrentar esse gigante, porque ele é homem de guerra. Como se diz, você é uma criança. Como se diz, você é um menino. Você não tem possibilidade alguma de enfrentar e prevalecer contra esse gigante. Eu agradeço a sua boa vontade. Você já fez mais do que os que estão aqui comigo fizeram. Mas vai para a tua casa. É isso que Saul estava dizendo para Davi. Mas olha o que Davi diz para Saul. Eu estava cuidando do rebanho do meu pai. E veio um urso, eu o matei. Veio um leão e eu o matei. Assim será também com esse incircunciso. Eu vou cortar a cabeça dele e vou lançar as feras. E todo Israel saberá que existe um Deus aqui em Israel. Veja bem, na visão, no entendimento de Saul, Davi não podia prevalecer contra aquele gigante. E humanamente falando, Davi realmente não podia prevalecer. Agora, qual que é a conclusão que fizera Saul pensar dessa maneira? A conclusão que fizera Saul pensar dessa maneira é aquilo que ele estava vendo.
E aquilo que ele estava vendo não era realmente o que ele estava vendo. Porque ele estava vendo aquilo que seus olhos naturais, seus olhos físicos mostravam para ele. Mas ele não estava vendo aquilo que os olhos espirituais poderiam mostrar para ele. Aí que está a grande diferença. Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Aonde sempre ficara o coração de Saul. E aonde sempre ficara o coração de Deus. Eu quero te motivar nesta manhã a entender a importância do seu coração está em Deus. Porque Deus, ele mantém em plena paz aqueles que nele confia. O coração de Davi se mantivera sempre firme em Deus. A força de Davi estava em Deus. Por isso que nenhuma dúvida, nenhuma incerteza, nenhuma insegurança, quanto menos medo, ocupara o coração de Davi. Por quê? A segurança, o socorro, a providência de Davi estava em Deus. E Deus mantinha em cuja paz o coração de Davi. Por quê? O seu coração estava em Deus. E de Deus vinha a sua paz. Talvez as pessoas que estão à sua volta não entendem. Em meio a tudo que nós estamos vivendo. Não que você não se preocupa, não que você não se inquieta, não que você não se angustia. Você é humano. Só que há uma paz que emana da parte de Deus que excede todo entendimento. Então eu quero dizer para você parar com esse negócio de querer fazer as pessoas entender essa paz que você tem em meio a tudo que o mundo está atravessando. Porque, humanamente falando, você não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam. Por que você não vai conseguir? Porque o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, era impossível, com certeza, com clareza, pelas circunstâncias, dizer que Davi prevaleceria contra aquele gigante. Era uma loucura. Mas, espiritualmente, já não era uma loucura. Era algo possível. Então eu quero que você entenda nesta manhã quem que é realmente o seu adversário. Quem que está provocando, quem que está tentando provocar essa crise. O que está por trás disso aí? Quais são os motivos dessa crise? Aonde o inimigo quer chegar com essa crise? Quer chegar na falta de comunicação dentro da sua casa, você maridão com a sua esposa. Quer chegar na falta de comunicação, você papai com o seu filho, filho com o seu papai. Quer chegar nessa falta de comunicação entre os familiares, entre, podemos assim dizer, entre patrão e funcionário, entre funcionário e patrão. Quer criar uma dúvida no teu coração em relação àquilo que até então você acreditava. Quer colocar um ponto de interrogação. Se ele conseguir fazer isso, olha, 99% do objetivo dele
ele já alcançou. Por quê? Você vai chegar à conclusão que o seu alvo não é quem tem que ser, mas é quem não tem que ser. Então, nesta manhã, peça para o Senhor abrir a sua visão, peça para o Senhor abrir o seu entendimento, para que você possa entender que a sua luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, ela é contra principados, ela é contra potestades, ela é contra hostes espiritual. Veja bem, se nós formos ler aqui em Marcos, no capítulo 4, olha aqui. Olha. O versículo 37 do capítulo 4 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ela dizendo que o barco estava de modo a se encher de água. Se encher significa que estava cheio. Tem uma diferença muito grande em se encher e estar cheio. Quantas são as vezes que nós aumentamos as coisas? Quantas tempestades que nós damos proporções bem maiores do que realmente é. Para os discípulos, o barco já estava cheio. Mas o barco ainda não estava cheio. Eu quero dizer para você nessa manhã, você vai chegar do outro lado. Você vai conseguir chegar do outro lado. Essa tempestade, ela não vai prevalecer contra a tua família. Ela não vai prevalecer contra os seus relacionamentos familiares. Ela não vai prevalecer contra a sua empresa. Ela não vai prevalecer contra a sua vida profissional. Ela não vai prevalecer sobre a sua saúde. Sabe por que ela não vai prevalecer? Porque a sua vida está fundamentada, está alicerçada em Cristo. E Ele vai fazer com que você permaneça em profunda paz, mesmo em meio a essa tempestade. Porque você sabe qual é verdadeiramente o alvo dele. Veja bem, o nosso erro é agir fundamentado naquilo que vemos, não naquilo que ouvimos de Jesus. O que Jesus disse? Que eles iriam atravessar para o outro lado do lago. Mas em meio àquela tempestade, como? Como atravessar para o outro lado do lago? Talvez você olhe a sua realidade hoje e você fala, como eu vou conseguir mudar esse quadro? Como Deus vai transformar o coração desse homem? Como Deus vai transformar o coração dessa mulher? Como Deus vai mudar o coração dos meus filhos? Como Deus vai mudar a realidade dessa empresa? Como Deus vai fazer com que a minha vida profissional
continue numa crescente como estava vindo. Como Deus vai fazer com que esses pulmões sejam restabelecidos dessa Covid. Como? Como? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus não existe nada impossível. Olha só, Jesus se levanta, repreende os ventos, pede para que os ventos se aquietem, depois, em seguida, repreende o mar, diz para que o mar gere uma bonança, e tudo se acalma. Aqueles discípulos olham um para o outro e diz o quê? Que homem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Na verdade, eles não conheciam verdadeiramente a Jesus. Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero te abençoar nesta manhã. Mas antes de orar com você nesta manhã, nós vamos adorar o Senhor com louvor. E durante esse louvor eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. E faça um propósito com Deus nesta manhã. Que você está consciente que o alvo do inimigo é você. Que o alvo do inimigo é tirar a sua convicção, é tirar a sua paz, é tirar a sua segurança na pessoa bendita de Jesus. Porque ele procedendo assim, ele fazendo assim, ele alcançou o objetivo dele. Então, durante esse louvor, em nome de Jesus, faça esse propósito com Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo tua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de
Eu creio que o Espírito de Deus está aqui. E aonde está o Espírito de Deus, aí é liberdade. Coloque a sua mão no seu coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu quero profetizar, Pai, sobre a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã. Quero profetizar que esses ventos, eles vão se aquietar, Pai. Quero profetizar que vai haver bonança nesse mar, Pai. Eu quero profetizar, Senhor, que a glória da segunda casa, ela há de ser maior do que a glória da primeira. Por isso, abre a visão, abre o entendimento, Senhor, dos seus filhos nesta manhã. Para que eles não venham, Senhor, agir fundamentado naquilo que eles estão vendo, mas naquilo que eles ouviram do Senhor. E o que eles ouviram do Senhor é que eles vão chegar do outro lado, Senhor. Independente da tempestade que se formou. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Eu profetizo, filho. Eu profetizo nesta manhã que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo que envolve a sua vida. Deixa eu te fazer um pedido. Olha, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tivemos um número maior de compartilhamento nas últimas mensagens que nós ministramos, mas poderia ser maior o compartilhamento. Então eu quero que você faça um propósito comigo, independente da sua igreja, independente da sua crença. Foi bênção para você essa palavra, vai ser bênção para outras pessoas também. Estamos vivendo um momento onde as pessoas carecem de uma sábia direção, como foi dito aqui no culto. Onde não há sábia direção, o povo perece. Então, em nome de Jesus, ajuda a nós trazermos luz para aqueles que nesse momento não estão conseguindo encontrar luz. E não tem uma forma melhor de trazer luz como a palavra de Deus. Nós não falamos aqui de religião, nós não falamos aqui de igreja, nós falamos de Jesus. Então compartilhe essa palavra, faça esse propósito comigo, faça esse voto comigo, tá bom? Se eu te pedir outra coisa, nós não temos outro meio de levar adiante a obra de Deus. Tenho dito para vocês que a única fonte de renda que nós temos para manter a igreja, os projetos sociais, para vocês terem uma ideia, já faz mais de 15 anos que nós, toda semana, temos um compromisso de 1000 pães, 1000 copos de leite, 1000 copos de café com o hospital de base. Um trabalho que nós começamos às 5 horas da manhã, desde a preparação de tudo isso, até chegarmos no ambulatório do hospital de base, onde nós distribuímos esses pães, onde nós distribuímos esses copos de leite, esses copos de café. E ali temos a oportunidade também de fazer uma oração e ministrar uma palavra. Fora esse trabalho, nós temos projetos sociais também na cidade de Uchoa com crianças. Não é pequeno, projeto grande. Temos também projetos também em casa de repouso, de idoso. Então, querido, não deixe de nos abençoar. Não deixe que essa tempestade faça com que o seu coração endureça. Faça com que o seu coração deixe gerar dúvida e você deixe de continuar sendo fiel como dizimista, como ofertante,
como semeador. Nós não estamos tendo nossos cultos ainda. Eu sei que o carnê de semeador de muitos já acabou, né? Porque tem uma programação dentro do ano dos meses que já se acabou. Nós não estamos podendo trocar o seu carnê porque não estamos tendo culto, mas cremos que logo, logo já estaremos com os nossos cultos normais. Mas você pode fazer um Pix para a igreja através do CNPJ da igreja que você encontra no próprio Facebook da igreja, tá? É 00 257 309 1000 ao contrário 61. Você pode estar fazendo um Pix e estar abençoando a igreja, tá? Ou você pode também fazer uma transferência bancária através do CNPJ da igreja, tá bom? Às 18h30, veja bem, ó, eu tenho uma outra mensagem da parte de Deus para a sua vida, tá? Esteja conosco, porque bem-aventurado é a nação cujo Senhor é Deus. Quero, diante de Deus, declarar que essa pandemia, ela há de passar. E dias maravilhosos da parte de Deus há de vir sobre a nossa nação. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essas pessoas, Pai, que têm sido fiel à tua casa, à tua obra. Eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre a vida delas, ó Pai. Quero também te agradecer por essas pessoas que o Senhor colocou para nos ouvir nesta manhã, Pai. Tudo nessa vida passa. A única coisa nessa vida que não passa, Senhor, é a sua palavra. Então eu profetizo que essa palavra, ela caiu em boa terra e vai produzir 100 por 1, Pai. Assim eu oro e te agradeço nessa manhã. Que você tenha um domingo de bênção e de vitória sobre a tua vida, no nome de Jesus. Até às 18h30, não tenho dúvida que a bênção de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.